Na aula de hoje falaremos sobre podcast. Você já ouviu falar em podcast? Sabe do que estou falando? Então fica ligadinho, tá bom? O podcast, ele é um conteúdo em áudio que ele vai ser disponibilizado ou em arquivo ou em streaming e que conta com a vantagem de que você pode escutar quando e onde quiser. E por esse fato de ele poder ser ouvido em qualquer dispositivo, foi que ele ficou muito popularizado. Ele costuma abordar assuntos específicos para construir uma audiência. Então, quando você cria um canal para podcast, você sempre está atingindo sempre o mesmo público por conta do seu conteúdo. Você sabe quais temas que a gente encontra no podcast? Quais temas que existem em podcasts por aí? Então, qualquer tema você pode criar um podcast, você pode ouvir um podcast, você pode encontrar um podcast, seja ele de cinema, de TV, de literatura, podcasts profissionais, podcasts sobre política, sobre notícias, sobre games. Você não imagina a quantidade de podcasts que tem por aí. E sabe quais são as vantagens? Bom, além dele poder ser ouvido em qualquer lugar, em qualquer situação, ele é totalmente gratuito. Então, sabe quando você está assistindo aquele videozinho lá no YouTube e do nada para passar uma propaganda? No podcast isso não vai acontecer. Ele também pode ficar disponível online ou offline. Olha que maravilha, não precisa de internet para estar escutando. Você pode baixar ele no seu celular, no seu computador. Ele também vai te oferecer descontração e entretenimento. E ainda por cima ele vai educar enquanto diverte. Economiza tempo, porque você pode escutar enquanto está fazendo um outro tipo de atividade. Ele é muito prático. Sabe o que é melhor? Ele não consome tanto a internet quanto os vídeos. Existem 2 programas que dá para você utilizar o podcast. 2 não, existem vários, mas agora eu vou te explicar 2 programas. Por quê? Nós vamos utilizar algum dia aí. Lembra que estamos fazendo uma sequência? Então, o podcast vai servir para isso. Então, no celular é o aplicativo Anchor. Ele vai dar vários indícios, vai dar várias maneiras de você poder criar o seu podcast. Você faz a gravação da voz e depois você consegue inserir música, você consegue inserir músicas suas ou músicas do próprio aplicativo para depois você compartilhar. Outro programa que dá para você criar podcast é no Audacity. Esse você vai usar no notebook, tá bom? Tem vários locais aí com podcasts e eu vou deixar nessa atividade algumas informações e alguns links para você poder escutar e já ir se apropriando do que seria um podcast. Até mais!